Muito bom, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma TV Ágape, a TV da sua família, essa TV que tem falado aos nossos corações, tem alcançado muitas vidas. Já se ajeite aí, hoje o programa você não vai perder por nada. Já vai curtindo, compartilhando, manda para os amigos, para os parentes. Já vamos ouvir a primeira canção, que o programa hoje está uma bênção. Vamos lá, primeiro louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda Hoje o nosso podcast vai ser diferente. Eu tenho o prazer e a honra de receber meu amado irmão, pastor Arnaldo, que vai contar um pouquinho do testemunho dele, aquilo que Deus fez na vida dele. Vamos acompanhar esse bate-papo? Meus irmãos, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais um podcast Ágape. E hoje o podcast está bem diferente, está bem especial. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui o nosso amado irmão, pastor Arnaldo, essa figura simpática. Quem que não gosta do pastor Arnaldo, né, irmão? O pastor Arnaldo, com esse sorrisão aqui, ele já cativa a gente, já quebra. E nós vamos hoje ouvir um pouquinho do testemunho do pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo, primeiramente, boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, pastorzão. Prazer ter o senhor aqui. Dá um alô pra galera aí, sabe que essa turma te ama. Boa noite, pessoal. Deus que abençoe a vida de vocês, tá? É um momento de muita alegria poder estar aqui, né, pastorzão, e poder fazer parte. Muito obrigado pelo convite e parabenizar o senhor também, porque uma direção de Deus e que tem edificado muitas vidas. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Eu toda quinta que eu chego do culto eu vou ver a TV Ágape. Irmãos, para quem não sabe, o pastor Arnaldo, ele é pastor da Igreja Batista Ágape, lá no bairro Serra Negra. Pensa num trabalho bom, uma igreja linda que eles construíram. E toda vez que eu vou lá, eu sinto a glória de Deus, sou muito bem que recebido lá. Enfim, o pastor Arnaldo tem feito um lindo trabalho. Pastorzão, vamos lá para o que interessa. A gente sempre vê Deus te usando tanto, mas a gente sempre sabe que atrás de um homem de Deus tem uma história, né? E a gente quer ouvir um pouquinho do seu testemunho, como que você aceitou a Cristo, você já veio de alguma família evangélica, como foi seu contato com o cristianismo. Conta um pouquinho para nós, a gente está aqui para te ouvir, para saber de onde Deus te resgatou e como foi a sua conversão. Conta para nós aí. É uma trajetória, né, pastorzão, mas eu vim do meu lar, não foi cristão.
Meu pai morreu, eu estava com 2 anos de idade, não cheguei a conhecer meu pai. Qual era o nome dele, pastor? Oscar. Oscar Venâncio. Aí até o pessoal fala, diz que eu pareço muito com ele, né? Então eu falo que ele era bonitão, né? Aí, ó. Mas eu não cheguei a conhecer ele e a minha mãe foi o meu mentor. Minha mãe foi o meu pai e minha mãe, sabe? Quando o meu pai faleceu, a minha mãe ficou com 8 filhos. E eu dos homens era assim, o mais novo. Depois veio o Everton, né? Só que o Everton, nós é irmão de mãe. Sim. Mas de pai não. E como a minha mãe foi a minha referência, eu cresci muito assim apegado à minha mãe, sabe? E minha mãe então, quando chegou numa faixa etária de idade e de caminhada, ela foi para o centro espírita. Então, nessa ida para o centro espírita, ela me levou também, levou eu e levou a minha irmã. Você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? Eu tinha na faixa de uns 15 para 16 anos. Ah, já era um adolescente. Então você já entendia tudo que acontecia ali? Já entendia ali, a gente participou de muitas coisas, sabe, ali dentro do centro espírita, e acabou que a gente vai envolvendo, porque a gente viveu um período naquele tempo, que assim, quando o senhor está envolvido, a gente acha que está fazendo as coisas certas, né? Está cego espiritualmente, na realidade. Isso. É uma cegueira. E ali eu comecei a envolver, eu tocava tabaco, participava daquelas festas de Moçambique. Era centro espírita ou macumba? Que é uma pequena diferença, né? Era um centro espírita, mas ela da linha, porque tem a linha branca e a linha preta. E a linha preta. Então a linha preta era uma fase que mexia mais com macumba, com fazer despacho, trabalho, essas coisas, sabe? E aí a gente foi envolvendo, eu dançava esses congados, fazia papel nessas festas da cidade de escravo, essas coisas, então era escravizado. E não sabia, né? E aí, passado o tempo, tinha uma vizinha do lado de casa, aí essa vizinha começou a evangelizar minha mãe. Você morava em qual bairro aqui em Patrocínio? Eu morava lá na Matinha. Na Matinha. Beleza. Porque na realidade, pastorzão, nós tínhamos uma vida complicada, sabe? Uma vida assim de muita dificuldade. Muita dificuldade, sabe? Então passava necessidade de muitas coisas. Na ausência do seu pai, sua mãe teve que assumir até a questão financeira do lar. Tudo, ela era provedora. Então, assim, fazia a janta, o que sobrava da janta, a gente fazia um mexidão no outro dia seguinte de manhã, misturava uma farinha ali, então era difícil. Era difícil, né? Macarrão amarelo hoje eu nem gosto de ver. Enjoou. Que foi um período, assim, muito complicado. Aí, tinha uma vizinha, que essa vizinha, ela começou a pregar o evangelho para minha mãe, sabe? A falar do amor de Jesus para minha mãe. E a minha mãe, então, começou a ouvir ela, e ela direcionava muito minha mãe para poder ouvir o R.R. Soares. Sim. E essa vizinha era de qual igreja, você lembra? Ela frequentava a Igreja da Graça. Ah, da Graça, sim. Do R.R. Soares. Aí ela falava para minha mãe, aí a minha mãe começou a assistir, né, o programa pela televisão, e o R.R. Soares, ele sempre falava uma coisa bacana, ele falava assim, não tem uma Igreja da Graça aí perto da sua casa? Então procura uma igreja aí perto para você congregar. E aí a minha mãe decidiu a visitar, na época era a Igreja do Evangelho Quadrangular, e quando ela visitou a igreja, ela contava para a gente, que hoje não tem mais minha mãe, né? Minha mãe faleceu, foi em 2003 que a minha mãe faleceu. Fazem 20 anos. 20 anos, né? Sabe? E aí ela contava pra gente que quando ela entrou na igreja, diz ela que até as paredes sorriam para ela. Meu Deus. Sabe? Então ali iniciou sobre a vida da minha mãe um processo de libertação, sabe? E ela ouviu a palavra, aceitou a Jesus. Quando a sua mãe foi, a princípio ela foi sozinha, não levou vocês? Não levou nós. Aí ela foi, aceitou Jesus, e na hora que ela entendeu assim, o valor do evangelho, o amor, aí ela viu que ela tinha levado eu e minha irmã para o espiritismo, sabe, que nós estávamos lá. Então agora a missão dela era resgatar nós daquele lugar. Entendi, pastor. Sabe, e aí ela começou a falar para nós de Jesus, mas a princípio
nós achava que Jesus estava ali, né? Que a cegueira que a gente vivia, Sim. né? Então aí ela sabiamente começou a orar, né? Que o caminho da oração não tem poder que resista, né? É verdade. Aí ela começou a orar, a fazer propósito, a agir com muita sabedoria, até que um dia também eu resolvi aceitar o convite dela e ir para a igreja também. Você foi que o primeiro filho aí ou antes de você algum irmão já tinha ido com ela? Não, eu fui o primeiro. Foi o primeiro também? É, o primeiro a poder ir com ela. Até antes da minha irmã eu fui. E um fato assim, que era um momento tão dificultoso que a gente vivia, que quando eu fui para a igreja, eu tinha um tênis, né, da época do Bamba. Meu Deus. É antigo, pessoal. É antigo. Eu tinha o tênis, a calça jeans e uma camiseta. Só ver o tanto que a gente vivia num tempo difícil. E quando eu cheguei lá na igreja também, tinha lá a presidente de jovens, era uma menina que eu tinha conhecido na escola, que estudava comigo. Então já ficou mais fácil. Ali, né, a gente já sentiu mais à vontade. E eu fui sorteado naquele dia e ganhei mais uma camiseta. Deus começou a trabalhar, né? Deus é bom, né? E a partir daquele momento eu comecei, assim, a participar. Ali você já estava com quantos anos, mais ou menos? Eu estava na faixa etária de 21 anos, mais ou menos, 20 para 21 anos. Eu comecei a participar e fui entendendo, aí a minha mãe foi me monitorando, explicando muitas coisas para mim. Aí desse tempo para frente, foi pouco tempo, eu me converti, sabe? Que legal, pastor. Me entreguei assim ao Evangelho, comecei a entender as coisas de Jesus, né? E desde quando você aceitou a Cristo, qual foi a sua maior dificuldade? Cada um tem uma batalha, tem uma luta particular. No meu, por exemplo, eu era muito apegado ao mundo, a pagode, essas coisas. Você teve algo assim que foi como o empecilho que te atrapalhou um pouquinho? Qual foi a sua Pastor, luta? eu trazia muito comigo, era uma rejeição, sabe? Eu tinha uma rejeição comigo que assim, eu me sentia muito excluído, até mesmo quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ainda ficava mais isolado, mais no canto. Se eu estava com a turma de amigos, eu me sentia o mais inferior deles. Entendi. Trazia um complexo de inferioridade muito grande, sabe? Porque até entanto, na escola, os meninos me chamavam de beiçudo, Oh, meu Deus. sabe? Essas coisas todinhas. Hoje é chamado né? de bullying, né? É, bullying. E assim, eu policio muito na igreja essa questão quando eu vejo adolescente e jovem as coisas, porque tem muito umas questões que giram muito em brincadeira, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E que eu trazia essa rejeição comigo, assim, eu abracei ela e não soltava de jeito nenhum, sabe? Eu costumo dizer, pastor, que toda brincadeira onde um sai sorrindo e o outro triste, já deixou de ser brincadeira. Que brincadeira saudável é quando os dois dão risada e quando não tem aquela diminuição no outro, né? Uma coisa sadia, né, pastor? Uma coisa sadia, porque para algo ser alegre, você não tem que diminuir o outro, né, pastor? É verdade. Mas pode ir, filho. Sabe, aí da maneira que eu fui me aproximando de Jesus, aí Jesus foi me libertando. Mas a dificuldade, não tinha paz, porque toda vez que eu pensava em estar no meio dos irmãos da igreja, eu trazia comigo aquele complexo de inferioridade. Sim. Sabe? Aí de pouco a pouco Jesus foi entrando e transformando. E quando que você percebeu que Jesus tinha um chamado na sua vida? Porque, como você mesmo disse, antes de conhecer, você tocava aí para o mundo, né? Tocava para os orixás, né? E como que você descobriu que o Senhor tinha algo além na sua vida? Você lembra desse momento? Nós começamos uma banda de louvor com os jovens. E você já tocava antes ou começou a tocar na igreja? Eu comecei a aprender a tocar bateria, comecei na igreja. Sim, sim. Sabe? Pastor Arnaldo é baterista, meu irmão. Faz de tudo, cadinho. Aí eu comecei a aprender a tocar a bateria. E a bateria, a gente foi caminhando e de repente eu comecei a cantar. Sim. Aí eu larguei a bateria e comecei a cantar. E aprendi a tocar um pouquinho de violão. E nessa de aprender a cantar, aí os meninos falavam, não, aí é bom que você canta, eu seja ministra. E eu já comecei a conversar com o povo. Sim. E da maneira que eu me comunicava, ria com o povo. E aí muita gente chegou para mim e pegou e falou, você tem uma desenvoltura, né? Você pode ficar atento nisso aí, porque Deus tem um chamado para sua vida. Sabe, para mim até o chamado era para ser ministro de louvor. Sim. Sabe, fiquei um tempo no louvor e quando foi
logo o tempo passou, eu tive uma oportunidade de liderar os jovens. Que bacana. Aí essa liderança de jovens me formou, sabe? Sim, sim. Porque aí só começa a se deparar com jovens, com muito problema. Sim. Então, aí eu já precisava muito de uma orientação pastoral para mim poder orientar os jovens. Sim. Que a gente começou com um liderava. chamado de jovens. Começou com um chamado de jovens. E a Aline? Como é que você conheceu a Aline? Conta para nós aí. Foi na igreja também? Pastorzão, a Aline, ela chegou para a igreja, eu falo, chegou namorando. O namorado da Aline, ele foi só usado para levar ela. É? Entregou, foi embora. Falou, pastor, tá aí, eu só vim entregar a sua escolhida. Deus, ele é fiel, sabe? Né? Aí levou ela para a igreja e aí quando a gente começou a conversar, né, a gente percebeu que pintou um clima e um fato interessante, porque aí para fazer as coisas tudo certinho, como a gente já estava na frente de uma liderança de jovens, então tudo que começa certo não tem como acabar errado, né? Aí eu conversei com ela primeiro, e procurei o pastor deu a maior força para a gente poder assumir o relacionamento, pouco tempo que ela estava na igreja, e aí eu peguei e fui conversar com os pais dela. Aí quando eu conversei com os pais, aí os pais dela virou para mim e falou assim, não, de jeito nenhum, você é até um pouco mais velho, então esse negócio não vai funcionar, na minha bênção não tem não. Aí eu falei para ela, falei assim, ó, né, vamos parar por aqui então e vamos orar, porque Deus é um Deus que pode surpreender, né, e mudar todas as coisas. Até o conselho que eu deixo para quem está caminhando nesse relacionamento, a melhor coisa, para quem está querendo se relacionar, né, melhor coisa é orar, entendeu? Porque deixar orando, Deus resolver, né, Deus pega o coração duro e faz um coração ficar mais mantegoso, Deus justifica a gente. E aí a gente começou a orar nesse propósito, mas sem contato, sem nada. Ela ia para a igreja, né? Eu levava ela embora, e aí a gente conversava e tudo, mas, né, a gente sabendo da decisão dos pais. Aí teve um dia que ela estava subindo para poder vir para a igreja, e teve um rapaz, ela já pediu o pai dela para levar ela na igreja, e o pai dela não quis, né? E teve um rapaz que correu atrás dela com canivete. Ah, meu Deus. E aí um amigo meu estava passando nessa hora, aí pegou e socorreu, né? Aí levou ela, né? Aí eu peguei, ela assistiu o culto e tudo mais, eu peguei e trouxe ela embora, e quando eu trouxe ela embora, aí ela pegou e falou com o pai dela, falou, se eu não quis me levar, o rapaz tentou fazer maldade. Aí eu pegou e falou assim, Jéia, eu não consigo te acompanhar, que menino ainda quer namorar com você. Glória. Aí Deus trabalhou. Deus trabalhou. Oh, meu Deus. E tudo começou ali, pastorzão. Bom, pastor, né? hoje... 15 anos. 15 anos e de a Maria Luísa, o Alisson e o Arthur. 3 feras, pessoal. Sabe? Irmãos, poxa, meu Deus, o tempo já foi. Para terminar, pastor, conta aquela história pra gente do monte, aquela do monte, aquela que todo mundo aqui da igreja sabe, aquela que você foi orar numa santa. Conta para nós para terminar esse bate-papo aí. É uma história conhecida, todo mundo conhece aqui. O Canela de Fogo? É, o Canela de Fogo. Conta aí. A gente estava num culto no lar, pregando na casa da Dona Maria, e a Dona Maria converteu, pastor. Aí ela pegou e virou e para nós ele falou assim, ó, eu agora aceitei, entendi o propósito de Jesus e eu não quero mais nenhum santo aqui dentro de casa. Não imagem mais. Não quero mais nenhuma imagem. Aí pegou e juntou os quadros e tinha uma imagem, né, grande, de uma santa lá grande, e aí juntou os quadros, a imagem, entregou para nós e falou assim, ó, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí nós pegamos, juntamos os familiares dela, né, porque ela já é uma idosa, então nós juntamos os familiares, conversamos com eles, aí eles viram e falaram, não, a decisão da mamãe... tudo partiu dela, né, Tudo partiu dela, foi a decisão da mamãe, nós não vamos intervir, entendeu? Tá com vocês. Aí nós pegou e conversou com o pastor virou para nós, não, vocês já estão na frente, então aí o problema vocês resolvem. O conselho que eu dou para vocês, leva para o monte, chega lá, vocês fazem uma fogueira, queima e pronto, né? E aí nós vamos para o monte naquela maior santidade, né? Foi eu, o Tiago, o Juliano. O Tiago hoje ele é pastor lá em Patos, o Juliano é pastor também lá da Quadrangular, e nós fomos para o monte. E chegamos lá, nós colocamos o álcool e começamos a orar, e acendemos fogo e virou, né? Só que o quadro de madeira, pastorzão, ele queima, que é madeira, né? Mas aí a santa era de gesso, e o gesso não queima. E aí na hora que nós vimos que não queimava, nós sameou mais álcool.
né, para queimar. E aí o fogo estava por fora, mas estava um foguinho fraco. Aí eu peguei, né, naquela santidade toda. Deixa quieto. Mas já que não vai queimar não, peguei e pisei, né, assim, né, para poder queimar. E na hora que eu pisei, por dentro tinha entrado álcool, que era uma imagem, não estava oca por dentro. E aí naquilo ali ela explodiu e o álcool subiu. E na hora que subiu, começou a pegar fogo na minha perna. Daí veio a expressão canela de fogo. Canela de fogo, irmão. Canela de fogo é o pastor Arnaldo. Né? É aquela confusão. Aí o Tiago tá assim, tá amarrado, tá amarrado. Aí eu tô, fogo subiu. Apaga, gente, apaga que é fogo. Não é hora de amarrar, não, é apagar, né, pastor? Tem hora que é amarrar, mas tem hora que é apagar. Aí ficou a expressão do canelinha de fogo. Até hoje. Meus irmãos, eu tenho que acabar. A vontade é ficar mais aqui, mas o tempo já foi. Pastorzão, obrigado pelo carinho, que bate-papo gostoso. Eu que agradeço, pastor. Dá um abraço lá na Aline, nos meninos, e na Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra. Pastor Arnaldo é um companheiro. Muito bom estar aqui com o senhor. Despede aí do pessoal para a gente terminar. Tá. Olha, Deus que abençoe a vida de vocês mais uma vez. E eu quero deixar aqui, ó, João 16:33. Vai falar assim, ó, Jesus falando: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Com toda a dificuldade, com o trauma que eu tinha, eu fui encontrar a paz só em Jesus, tá? Que Jesus seja o refrigério para a tua alma, viu? Deus que abençoa, né, pastorzão? Pessoal, vamos encerrar. Fica com a gente aí, o programa tá muito bom. Valeu, vamos lá. TV Ágape, a TV da sua família. Já curtiu? Já compartilhou? Vamos lá, vamos alcançar mais vidas. Pastor Arnaldo é uma bênção, né, pessoal? Vamos agora ouvir uma dica de um profissional, esse quadro interessante também. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Edilane, sou estudante de fonoaudiologia e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre alguns cuidados vocais que nós precisamos ter. Você que faz o uso da sua voz, você que tem a sua voz como instrumento de trabalho, é importante ter esses cuidados no seu dia a dia para você poder ter uma performance melhor no seu trabalho. Então você que dá palestra, você que é professor, você que é pastor, você que canta, é essencial ter esse cuidado para que quando você for falar em público, a sua voz ela saia de uma forma bem natural e não de uma forma forçada. E hoje eu quero passar alguns cuidados que você pode adaptar ao seu dia a dia. Um desses cuidados é você beber bastante água, que além de hidratar o seu corpo, vai também hidratar a sua voz e vai limpá-la. Vai fazer com que ela fique mais leve quando você for falar ou cantar. Outro cuidado é você, principalmente em dia que você for usar mais a sua voz, você evitar comer frituras, evitar comer alimentos que são derivados do leite, pois eles podem causar um certo peso em suas pregas vocais e podem fazer com que você force sua voz a mais do que você precisa e com isso pode prejudicar a sua voz futuramente. É essencial também ter uma alimentação saudável, comer bastante fruta, principalmente maçã e melão, que vai ajudar a limpar a sua voz, ter uma boa noite de sono, porque nada melhor do que um descanso, para que você possa ter no outro dia uma performance boa no seu trabalho. Então essas são algumas dicas que eu tenho para vocês e uma boa noite. Precisamos ter cuidado com a nossa voz. A Edilane aí, dica muito interessante. Meus irmãos, vamos agora para o quadro da curiosidade bíblica. Infelizmente esse quadro está chegando ao fim, mas esse quadro de hoje, essa dica de hoje vai ser interessante. Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aí para esse quadro de curiosidade bíblica. Infelizmente esse programa já está chegando ao fim. Eu espero que esses dias que nós passamos juntos aí, que você possa ter aprendido algumas coisas sobre a curiosidade dos judeus, a cultura bíblica. E hoje nós vamos falar de algo que é muito lido na Bíblia, está sempre escrito lá, que é a palavra sinagoga. Por muitas vezes no Novo Testamento você vai ver Jesus numa sinagoga ou alguém sendo curado na sinagoga. Mas o que é isso? O que é sinagoga, pastor? O que é isso? Então eu quero explicar para você algumas coisinhas e tem algumas lições interessantes para a nossa fé. A primeira coisa, irmãos, sinagoga significa um ajuntamento de pessoas. No grego, sinagoga significa uma reunião de pessoas. Mas a sinagoga
são pequenos prédios onde o povo de Deus se reunia para adorar, para orar, para resolver também algumas situações ou algumas causas. Tinha tantas sinagogas que provavelmente em quase todas as cidades da Palestina havia uma sinagoga. Agora, de onde surgiu a sinagoga? A história da sinagoga é muito bonita. Quando Israel foi para o cativeiro, quando eles ficaram 70 anos ali na Babilônia, eles perderam o templo. E o templo para o judeu era algo ao qual eles se gabavam, era ali que eles adoravam a Deus, era ali que eles ofereciam o seu sacrifício. Então, quando o templo caiu, eles foram habitar em uma nação estranha. Como que agora eles iriam adorar a Deus? Então, provavelmente lá na Babilônia, eles começaram a se reunir. Já que não tinha o templo, vamos nos reunir. E ali eles adoravam, eles oravam, eles estudavam a palavra. E aí, quando o cativeiro acaba, 70 anos depois, eles mantiveram esse costume. O que eu acho bonito na história da sinagoga, ela me ensina o seguinte: não importa onde eu esteja, não importa o que eu perdi, eu sempre posso adorar a Deus. Pode me roubar o templo, pode me roubar o que for, mas ninguém rouba o meu louvor e ninguém rouba a minha adoração. Agora vamos para outras coisas bem interessantes. A gente não pode confundir o templo com a sinagoga, porque no tempo de Jesus havia o templo de Herodes. Ali se fazia o sacrifício, ali o povo se reunia para celebrar. Sempre quando havia uma festa, a Páscoa, o Pentecostes, tudo era no templo. E a sinagoga era já nas comunidades, nas cidades. Qual que é a diferença, pastor, do templo para a sinagoga? Na sinagoga, eles não poderiam oferecer sacrifício, mas eles poderiam adorar a Deus do mesmo jeito. No templo, somente os sacerdotes e os levitas poderiam trabalhar. Agora, na sinagoga, não, todos poderiam ajudar, claro, desde que estivesse com a vida com Deus. Pastor, como que se formava uma sinagoga? Aonde houvesse 10 judeus, para eles orarem ou adorarem, aí já poderia se formar uma sinagoga. Como que funcionava? Havia o príncipe ou chefe da sinagoga. Lembra que a Bíblia chama Jairo como o príncipe ou chefe da sinagoga? E havia também o assistente. Geralmente o príncipe da sinagoga era o ancião mais velho. Ele era responsável pelo culto e pela liturgia. O assistente era aquele que auxiliava, aquele que ajudava o príncipe da sinagoga. Pastor, como que era a liturgia dos cultos? Era muito parecida com a liturgia do nosso culto hoje. Eles começavam com uma oração. Depois, eles liam uma parte da lei, dos 5 livros do Pentateuco. E depois, eles liam um texto dos profetas. E no final, o príncipe da sinagoga escolhia alguém para ler uma porção da palavra e ele explicava. Eu gosto muito da ordem. Primeiro, a gente ora. Depois, a palavra, a lei. E só depois, a profecia. Olha como que a ordem é muito interessante. Aí, meus irmãos, como que eles liam a Bíblia? Isso aqui só para você entender também, não era a Bíblia igual a nossa, não. Era rolos ou pergaminhos. Exemplo, se você quisesse ler o profeta Isaías, você não abria a Bíblia, você pegava o rolo ou o pergaminho que era aberto, né? E quem pegava era o assistente. E outro detalhe, você lia o texto em pé, mas na hora de ensinar, você fazia sentado. Por quê, pastor? Porque para o judeu, sempre quando você ia falar algo importante, você tinha que sentar. Algo importante não poderia falar em pé. E se o judeu for te falar algo e você ficar em pé, é uma falta de respeito.
Então, quando ele se assenta para ensinar, ele estava dizendo: o que eu vou falar agora é importante. A palavra do Senhor merece reverência e merece respeito. Na sinagoga também havia a chamada cadeira de Moisés. Depois você lê Mateus 23, que Jesus vai falar, que os fariseus vão falar sobre essa cadeira. É uma cadeira que eles mistificavam ela. Ninguém podia sentar nessa cadeira. E de acordo com a tradição, quando Jesus prega em Lucas 4, Jesus se assenta naquela cadeira. Sabe qual que é a aplicação? Tem cadeiras nas nossas vidas vazias que só Jesus pode se assentar. Tem cadeiras nas nossas vidas que ninguém pode sentar, ninguém pode ocupar. Só Jesus, irmãos. Nada pode ocupar esse lugar que só Jesus tem o poder de ocupá-la. E para terminar, a sinagoga também era local de ensino, tá, pessoal? Não era só para adorar o Senhor, não. Era onde as crianças aprendiam também a ler e a escrever. E o interessante é que Jesus, ele ia ao templo, mas ele também foi muitas vezes na sinagoga. Em Lucas 4, quando deram a oportunidade para ele abriu o rolo em Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cativos. E ele disse: hoje se cumpriu a Escritura. Foi numa sinagoga que Jesus que revelou um dos propósitos dele. Em Lucas capítulo 6, dentro de uma sinagoga, Jesus vai curar um homem que estava com a mão mirrada. Em Lucas capítulo 13, Jesus também dentro de uma sinagoga, ele vai curar uma mulher que estava há 18 anos atormentada por Satanás. Então, meus irmãos, espero que esse quadro tenha falado contigo. A sinagoga me ensina o principal: não importa o lugar onde eu esteja, eu posso adorar a Deus, e eu farei com reverência, com amor e com temor. E onde tem um grupo de pessoas adorando o nome de Deus, o nome de Jesus, ali o Senhor se faz presente. Ele revela o seu propósito, ele cura e ele liberta qualquer pessoa do agir de Satanás. Beleza? Espero que você tenha aprendido mais essa curiosidade bíblica. Vamos dar sequência ao programa, pessoal. Vamos lá. Agenda da igreja. Estamos aqui aguardando você, esperando você para participar de um culto conosco. Eu sempre estou na porta ali. Quero receber você, apertar sua mão. Confira a agenda da igreja aí. Vamos agora conferir a agenda da igreja. Você vai ver aqui no telão, vai acompanhar agora todos os cultos que nós temos aqui, ó. Segunda-feira, está aí o culto de oração. De joelhos nós somos fortalecidos. Toda segunda-feira, 19h30, eu estou aqui, eu amo esse culto, estou aqui orando. Toda terça e quinta nós temos também culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito bem preparada, vai levar o evangelho até você, até a sua casa. Quando você quiser um culto, só nos procurar. Quarta-feira aqui, ó, 19h30, culto da vitória. Deus tem sempre uma palavra para você. E esse culto, nós temos um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. E Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira é o culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento. Eu mesmo compartilho aqui toda sexta-feira um capítulo da Bíblia, um personagem. É um estudo bíblico. Você que gosta da palavra, você que gosta de estudar, de aprender, esse culto é ideal aqui para você. No sábado, 2 cultos. O primeiro, às 17 horas, o culto dos adolescentes, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho que deve andar. E ainda no sábado, 19h30, o culto dos jovens, culto da mocidade. A mocidade se reúne aqui para louvar o Senhor, para compartilhar uma palavra. Venha participar conosco. Domingo, escola bíblica dominical, aí às 9 horas, esse culto aqui também é a base da igreja. Aqui é onde você recebe um conhecimento bíblico. E domingo nós encerramos às 19 horas com o culto da família, onde nós fazemos um culto de celebração ao Senhor, nós apresentamos a nossa semana e temos aqui também o projeto social Ágape. Esse projeto aqui tem ajudado muitas famílias carentes.
levam alimento, levam roupas, enfim. Eu quero louvar a Deus por esse projeto aí. Meus irmãos, aqui está a agenda da igreja. A igreja também tem um site, www.ibagape.com. Nós temos também 2 programas de rádio aqui na cidade. Às 11 horas a Rádio Liberdade FM e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Ok? Está aí a agenda da igreja. Eu espero você. Agora que você já viu a agenda, eu estarei aqui te esperando. Agora esse quadro que tem edificado muitas vidas. Sabe quem gosta desse quadro, pessoal? A minha mãe. A minha mãe não perde uma TV Ágape, ela gosta do testemunho. Hoje nós temos uma repórter aqui nova. Minha amiga Paulinha, quem está com você aí hoje? Boa noite, pastor Wallace, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agora nós teremos um momento de testemunhos. Nós estamos aqui com a nossa irmã Pamela, que irá nos contar o que Deus tem feito na vida dela. Boa noite, Pamela, tudo bem? Boa noite, Paula. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Bom, vou contar como tudo começou. No ano passado, dia 30, dia 31, meu namorado estava sofrendo muitas dores fortíssimas, e a gente não sabia o que era. E ele é uma pessoa que odeia hospital. Aí quando deu no dia 31, ele falou, não, eu preciso ir no hospital. Quando ele falou isso, eu falei, não, realmente deve ser uma coisa bem grave, porque ele não vai de jeito nenhum. Aí chegando lá, a gente ficou horas esperando, né, até sermos atendidas. E quando o médico atendeu ele não pediu nenhum exame, não quis fazer nada, simplesmente falou que era uma gastrite. Então aí a gente saiu, passou uns remédios, ele comprou os remédios, né, para gastrite, e a dor não melhorou. A gente tinha combinado de passar a virada do ano, né, com a igreja, e não conseguimos, porque ele sentiu muita dor. E ele passou a virada do ano sentindo dor, sentindo bastante dor. Quando foi no outro dia, eu fui levar umas frutas para ele, porque até então a gente achou realmente que era uma gastrite. E aí o irmão dele me falou que ele tinha passado mal de novo, tinha passado tão mal que tinha desmaiado de dor. E os avós dele correram com ele para o hospital de novo. E chegando lá, uma médica muito boa atendeu ele, já internou ele, pediu exames, e quando chegou o resultado dos exames, deu tudo alterado, sabe? Fígado, pâncreas, totalmente alterado. Mas ali no pronto-socorro eles só fazem o exame de sangue, não fazem outros exames. E não estava tendo vaga aqui na Santa Casa da cidade, né? Então ele continuou ali, ficou internado ali no pronto-socorro 5 dias, até que saísse a vaga aqui na cidade mesmo, para ele poder fazer os exames e ver o que ele tinha. E sempre piorando, os resultados dos exames dele sempre piorando, ele ficando muito amarelo. Então, se passaram esses 5 dias, ele conseguiu finalmente a vaga aqui na cidade e foi fazer esses exames para saber o que ele tinha. Quando ele fez o ultrassom e uma ressonância, se eu não me engano, eles descobriram que ele tinha pedra na vesícula, e 2 dessas pedras tinham descido para um canal e estava obstruindo esse canal. E isso atrapalhava totalmente o funcionamento do organismo dele, né? E aí quando a médica falou que era o problema dele, ela explicou que o procedimento que fazia essa remoção dessas pedras era um procedimento que chama CPRE, e é um procedimento que é muito caro e não faz aqui na cidade. Não tem aqui perto, só em Uberlândia, Patos e Belo Horizonte, né? E a gente ficou assim bastante assustado, né? Porque não tinha como pagar. Então o recurso mesmo era procurar pelo SUS e aguardar essa vaga, né? Então aí começou o processo da espera. O que eram 5 dias esperando a vaga aqui foram se tornando mais 5, mais 5, mais 5 dias. E nesse tempo a gente procurou ajuda com todo mundo que a gente podia, né? Foi na prefeitura, foi na secretaria. A moça da Secretaria da Saúde foi muito gentil, mas ela foi muito sincera. Ela falou que esse procedimento realmente demorava muito a sair, porque não tem nenhuma outra cidade aqui, só nessas cidades, e todo mundo da região procura, e as vagas são poucas, né? Então a gente ficou muito desesperado, ele muito preocupado, muito nervoso, querendo sair, e ela falou que se saísse perdia a vaga. Essa vaga só funciona para quem está internado. E ele continuou internado e estava assim, sendo muito difícil para ele, muito difícil para todos nós também, né? Que a gente não gosta de ver o sofrimento. E nesses dias de espera, a única coisa que nos mantinha firme realmente era ler a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Vir na casa de Deus, igual a irmã Samara pregou no culto de oração, ela falando sobre Esther e Mardoqueu, que Mardoqueu ia todos os dias na porta do palácio para
saber notícias da Esther, né? E ela falou que é na casa de Deus que a gente tem novidades da promessa. E realmente, nos dias de incertezas, de dúvida, de desespero, é a palavra de Deus que nos conforta, nos ajuda a passar por todo esse processo, né? Esse processo de espera. E ele continuou lá aguardando, os exames dele sempre piorando, se não tirasse essas pedras iriam virar uma pancreatite. E então, eu vim na segunda-feira no culto de oração, e na oração das causas impossíveis eu apresentei a vida dele, essa causa, né? E a gente orou, e quando eu estava saindo do culto, a Camila até conversou comigo e falou que, ela deu uma palavra, né, de conforto, falou que tudo dá certo. Eu ainda falei assim com ela, vai sim, na outra segunda-feira eu vou estar aqui contando o testemunho. E aí, passou a terça, a quarta, teve o culto da vitória, o pastor Gilberto ensinou sobre lançar as flechas da vitória, né? Aí eu fiz assim, num ato profético mesmo, lancei as flechas no rumo do hospital. E na quinta-feira, para a honra e glória do Senhor, saiu a vaga dele, dia 26, depois de 26 dias de espera. E a gente foi para lá e Deus cuidou de todos os detalhes lá. Ele ia fazer só um procedimento lá. Quando chegou lá, ele já fez os 2 procedimentos, tanto esse quanto a cirurgia de retirada da vesícula. E Deus cuidou de tudo, cada detalhe. Foram 5 dias lá, muito difíceis, mas Deus cuidou de tudo e foi tudo perfeito. Ele está recuperando agora, e o Deus que cuidou até aqui vai cuidar até o final. E eu creio que quem estiver passando por isso, o segredo é confiar em Deus e ficar firme na palavra de Deus, porque Deus tem vitória pra gente. Ele é um Deus fiel. Amém. Que lindo testemunho. Gente, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que faz milagres, que cura, que transforma e que Ele está no controle de tudo, basta nós confiarmos. E é isso, vou passar a palavra para o pastor Wallace. Muito obrigada. Testemunho sempre edifica a nossa fé. Eu amo ouvir testemunho. Estamos quase chegando ao fim. Já curtiu? Já compartilhou? Quanto mais você curte e compartilha, mais o YouTube entende que o programa é relevante e ajuda a gente a compartilhar. Vamos ouvir agora o último louvor, última canção, porque logo após tem uma palavra de Deus aí para você. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos com uma série de mensagens aqui sobre fé. E hoje eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós estamos numa série de mensagens sobre fé. A palavra fé, ela é muito conhecida na Bíblia Sagrada, ela é tão falada que às vezes ela perde até o sentido original. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tamanha a importância. Pastor, mas o que é fé? De acordo com a Bíblia, a fé em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Ou seja, não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, a fé também, irmãos, ela vem de uma palavra do latim chamada fidele, que significa fidelidade, ou seja, vem a luta que vier, mas eu permaneço fiel, eu não retrocedo, eu não abandono a Deus. Mas a fé também, ela tem que ser aumentada. Jesus vai dizer que a nossa fé, ela tem que ser como o grão de mostarda, não é do tamanho, tá, irmãos? É como, ou seja, pode até começar pequeno, mas ela vai aumentar. Quando a Bíblia diz que ela tem que ser como um grão de mostarda, não está falando do tamanho, ou seja, ela tem que ser como, porque o grão de mostarda, ele até começa pequeno, mas ele vai crescendo. E essa série de mensagens nós estamos falando algumas medidas de fé que Jesus disse. Na mensagem passada, eu disse quando Jesus fala com os seus discípulos: ainda não tendes fé? Ou seja, a primeira medida de fé, fé nenhuma. Agora, esse texto que eu li já aumentou um pouquinho, ou seja, homens de pequena fé. Na primeira tempestade era fé nenhuma, agora é homem de pouca fé, já aumentou. Mas pastor, quando é que a gente tem essa medida de pouca fé? Deixa eu te explicar o texto. Essa é a segunda tempestade que Jesus coloca os seus discípulos, né? Jesus está rodeado por uma multidão, e a multidão querendo fazê-lo dele rei, porque ele acabara de multiplicar os pães e os peixes. Jesus então, não querendo que os seus discípulos tenham uma visão errada dele, coloca os seus discípulos dentro de um barco e ele vai para o monte orar. E esse barco vai o mar adentro. E diz o texto que vem uma grande tempestade. Diz o texto que as ondas varriam o barco e o vento era contrário. E os discípulos estão sozinhos no meio daquele mar. Aí vem o medo, vem o desespero. E cadê Jesus que não aparece? Cadê Jesus que os colocou ali e sumiu? E diz o texto que na quarta vigília da noite, ou seja, eles entraram ali 6 horas da tarde. A quarta vigília da noite é depois das 3 da manhã. A Bíblia diz que Jesus, vendo os seus discípulos fadigados de tanto remar, ou seja, cansados de tanto remar, aí Jesus vem naquela escuridão, andando por sobre as águas. Por que Jesus anda por sobre as águas? Simples, porque aquilo que nos causa medo e aquilo que nos causa temor está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que nos apavora, Jesus pisa para dizer: eu controlo e eu triunfo. E uma outra coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus, vendo-os cansados de tanto remar, irmãos, aqueles homens não enxergavam nada, porque estava tudo escuro, mas o nosso mestre, ele está vendo a sua luta, a sua batalha, a sua fadiga. Sabe o que o diabo queria que aqueles homens fizessem ali? Queria que eles abandonassem o remo, queria que eles parassem de remar. Mas aqueles homens, mesmo cansados, mesmo debaixo de tanta fadiga, eles continuaram remando.
e isso fez com que Jesus vá até eles. Então, não abandone o seu remo, não. Está difícil, eu sei que você não está vendo nada, não está vendo saída, mas o remo na vida do servo de Deus é aqui, está difícil, mas eu estou remando. E não importa a hora, Jesus sempre vem. Por que Jesus vem à quarta vigília da noite? Primeiro, porque Ele nunca vem na hora que a gente quer que Ele venha. E segundo, Ele sempre chega na última hora, para a gente jamais esquecer que o nosso recurso vem dEle, irmãos. Aí quando Pedro percebe que é Jesus, Pedro diz: Senhor, se és tu, eu posso ir contigo. Aí Jesus disse: vem. Irmãos, Pedro, ele começa a andar por sobre as águas. Eu quero que você entenda que a tempestade não cessou. O mar estava revolto, o vento contrário, e Pedro ali andando por sobre as águas, irmãos. Tem gente que quer esperar a tempestade parar para depois fazer alguma coisa para Deus. Não é assim, não. O servo de Deus, até no meio da tempestade, ele está fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Tempestade não vai parar a sua vida. Mas ali tem um detalhe que me deixa triste. A Bíblia diz que Pedro, porém, reparando a força do vento, ou seja, tirando os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O que afunda eu e você, o que afunda a vida do servo de Deus, não é a tempestade, não é o vento contrário, não é a crise. A única coisa que nos afunda é quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a situação contrária à nossa volta. Aí quando Pedro começa a afundar, ele clama, ele grita. E diz a Bíblia que prontamente, Jesus o segura pela mão. Uma outra coisa que eu gosto em Pedro, ele não espera afundar, ele não espera morrer, ele clama antes. Aí quando Jesus o pega pela mão, Jesus vai dar a medida de fé dele. Homem de pequena fé. Agora, quando é que a nossa fé é pequena? Simples. Quando você deixa de olhar para o mestre e começa a olhar para as circunstâncias. Quando você deixa de crer na palavra de Jesus para crer naquilo que os seus olhos estão vendo. É fácil você conhecer alguém que tem pouca fé. Ele é levado pelas circunstâncias. Ele é levado de acordo com aquilo que ele está vendo. Por isso que Jesus disse: Pedro, aqui você tem pouca fé. Quem sabe eu estou pregando para alguém agora que você até já andou sobre as águas, você já fez tanta coisa para Jesus, você já teve tantas experiências, agora por causa desse vento contrário, por causa dessa notícia ruim, dessa porta que se fechou, dessa situação contrária, você vai parar de crer na palavra de Jesus, irmãos? Jesus, ele continua o mesmo, ele não mudou. Ele continua andando sobre as águas, ele continua pisando na tempestade. E agora, para concluir esse estudo, quando Jesus pisa no barco, diz a Bíblia que a tempestade cessou e eles adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aqui eu entendo que a tempestade cumpriu o propósito que Jesus gostaria. Por quê? Jesus botou aqueles discípulos ali na tempestade só para eles não terem uma visão errada de Jesus. Porque a multidão estava só querendo um rei que multiplicava pão. E agora Jesus não. Eu vou colocar eles na tempestade para eles saberem quem eu sou. Eu não sou um rei da terra. Eu não sou um rei que multiplica pão somente. Eu sou o Filho de Deus, aquele que controla a tempestade. Espero que Deus tenha falado contigo. E semana que vem a gente volta na terceira medida de fé. Na primeira mensagem, fé nenhuma. Hoje, pouca fé. E semana que vem, fica aí para você ouvir a sequência da palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Às vezes, Senhor, a tempestade faz a gente pensar que o Senhor se afastou de nós. Às vezes, como Pedro, nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para a tempestade, olhamos para os problemas, e daí a nossa fé é abalada. Senhor, mas nós queremos crer que Tu és o Deus que está no controle de tudo.
Eu quero apresentar essa família que está enfrentando essa tempestade, esse homem, essa mulher que está lutando contra esse vento contrário, essa enfermidade, essa porta fechada, Senhor, essa causa na justiça. Eu lhe peço agora em nome de Jesus, acalma essa tempestade, dá jeito nessa situação, faz aquilo que o homem não pode fazer, faz aquilo que o médico não resolve. Essa pessoa que foi tocada por essa palavra e que está afastada dos seus caminhos, que ela venha se reconciliar contigo agora. Essa pessoa também que nunca aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador, que ela venha fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre todos que ouvirem essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, infelizmente chegou ao fim, mas permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana com a TV Ágape. Aproveita aí, compartilha, Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Valeu!